Muito bem, pessoal, estou aqui com mais um livro dessa série maravilhosa da Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, do autor C.S. Lewis, e dessa vez vai ser o amarelinho, um azul, né? Um azul marinho e amarelo, o Sobre Histórias. Aqui por dentro dele amarelinho, as bordas, as lombadas, a lombada, capa dura. Então está aqui o livro Sobre Histórias do C.S. Lewis. Bom, como o nome já diz, o Sobre Histórias, ele não é um livro de temas teológicos. Então eu vejo que algumas pessoas já estão aí reclamando nos comentários de que não estão entendendo muito bem as obras do C.S. Lewis, mas esse, por exemplo, aqui ele segue a mesma estrutura de mais outros 2 ou 3 que nós já comentamos aqui. Não é não tem um tema assim central, não é um assunto que ele vai abordar, é um catadão de vários textos do C.S. Lewis, escritos, compostos em momentos diferentes, em episódios diferentes, mas que foram juntados aqui neste livro. Diferentemente desses outros, em todos os capítulos desse livro aqui, o Sobre Histórias, C.S. Lewis ele vai fazer uma espécie de resenhas. São resenhas sobre obras literárias e também sobre alguns autores que C.S. Lewis ele lia muito, ele gostava desses autores. Então, vamos ter resenhas aqui de obras de ficção, romance e também contos infantis. Talvez uma primeira dificuldade que você encontre em entender esse livro aqui, o Sobre Histórias, é que alguns desses autores, talvez você não conheça eles, né? Como alguns eu não conheço as obras dele. Ele vai fazer muitas citações e talvez você vai ter essa dificuldade, mais uma vez, de não entender algumas coisas que o Lewis está falando aqui nesse livro. Então isso vai ocorrer, tá? Mas assim, o que nós destacamos aqui de maneira positiva é que o Lewis ele vai falar sobre a importância da literatura alegórica, dos contos de fada, das ficções, né, das obras de ficção científica, do qual o Lewis ele confessa inúmeras vezes aqui nessa e em outras literaturas que ele é um adepto dessas obras, né, dessas obras de ficção. Fato é que umas de suas obras mais conhecidas são as Crônicas de Nárnia, que é uma obra de ficção, uma espécie de conto de fadas, né, mas com uma significação toda cristã, tá certo? Ele vai falar aqui também, eu confesso que eu gostei desse livro, embora alguns autores, como eu já disse, não conheça, né? Não conheço esses autores que ele cita aqui, alguns deles, mas em compensação outros nós conhecemos também. E ele vai nessas resenhas, nessas análises, nessas críticas literárias, ele vai falar uma coisa que eu concordo plenamente, eu já pensava desta forma. Ele vai falar sobre o gosto das crianças. Muitas pessoas pensam que as crianças gostam daquela coisa, né, bem de criancinha, e muitas vezes o gosto das crianças são mais maduros do que a gente pensa. Ele vai falar que as crianças elas têm uma tendência muito grande mais para obras de ação, onde há heróis, há vilões, né? Mais para esse aspecto aí dos contos de fada e da ficção. E a gente vai falar de obra para criança, a gente pensa daquela coisa bem infantilzinha, bem, sabe? Bem simples, e eu concordo com ele. Muitas vezes nós cristãos pecamos muito em não conseguir atingir o coração e a mente das crianças, justamente porque a gente fala naquela linguagem muito infantil e traz a elas obras muito infantis ali, sendo que as crianças têm essa inclinação um pouco mais avançada do que a gente... Falta para nós esse tato aí, tá certo? Ele vai falar também, para quem conhece as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, ele vai falar também de como ele começou essa obra. Eu achei interessante esse capítulo. Ele fala que tudo começou com uma visão, até o nome do capítulo tudo, acho que é isso mesmo, tudo começou com uma imagem, tudo começou com uma imagem, capítulo 7. Ele explica que as pessoas que leem essas obras de ficção, no caso dele, as Crônicas de Nárnia,
as pessoas acham que ele já tem aquela coisa toda montada, tudo aquele mundo, aquele contexto todo montado, e então ele passa a trabalhar em cima daquilo. Mas não, muitas vezes isso começa somente com uma imagem. Ele falou que via, sonhava com o leão, que é o Aslan, né, nas Crônicas de Nárnia. Então isso, a partir dessa figura do leão, dessa imagem do leão, é que vai se desenvolvendo com o passar do tempo toda a narrativa e toda a história das Crônicas de Nárnia. Então achei isso muito interessante. Há também aqui uma resposta a um tal de professor Haldane, que eu não conheço, acho que é isso mesmo o nome dele, Haldane. Deixa eu consultar novamente aqui. É uma resposta ao professor Haldane, que eu não conheço, não sei quem é, mas basicamente é uma refutação a uma argumentação desse professor Haldane, é uma crítica ao Lewis, e ele vai refutar esta crítica, né, que basicamente tem conteúdo político, né, e uma das coisas que Lewis deixa bem claro é que para ele essas ditaduras totalitárias como comunismo, nazismo, fascismo, para Lewis são diabólicas, funcionam mais como uma seita do que como um partido político propriamente dito, ou somente um partido político, que é o que eu penso também e que outros cristãos pensam também. Mas a gente sabe que tem uma linha que não pensa dessa forma. Mas eu já adianto, né, repito mais uma vez, que eu penso da mesma maneira que o Lewis nessa questão desses partidos totalitários, aí, como comunismo, nazismo, fascismo. Até temos um vídeo no canal sobre o comunismo, sobre o socialismo como seitas, né, como funcionando mais como religião, como seitas, do que como partidos políticos. Isso não é uma novidade aqui desse livro. Ele já vem falando disso em outras literaturas, como por exemplo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde ele coloca ali o comunismo como uma coisa diabólica, como uma estratégia diabólica. Ele vai falar também de dois autores conhecidos, né, nossos, que é o R.R. Tolkien, né, que era o seu amigo, né, vai fazer uma crítica, uma análise dos livros, das obras O Hobbit e O Senhor dos Anéis, né. Eu peço desculpa porque o vizinho está fazendo uma obra aqui do lado, aí você vai ouvir barulho de marretada, de betoneira, mas eu vou continuar, vou seguir com o vídeo aqui. E ele vai analisar essas duas obras, né, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e até fazendo uma previsão sobre essas obras, dizendo que com certeza elas seriam um sucesso, e de fato ele acertou, né? Ele acertou, e ele vai fazer elogios a R.R. Tolkien. E outro autor que ele vai comentar, que inclusive é um autor que eu estou lendo, estou na metade do livro dele, foi uma coincidência até, né, porque ele já estava na sequência para eu lê-lo, né. Eu li o Sobre Histórias, depois li o George Orwell, que vai ser a próxima resenha do C.S. Lewis também, e na fila estava o 1984 do George Orwell. Eu falei George Orwell não, mas eu li o Sobre Histórias, o George MacDonald do C.S. Lewis, e então na sequência estava o 1984 do George Orwell, e depois desse tem uma Revolução dos Bichos na minha prateleira para eu ler logo após o 1984, que eu já estou inclusive quase na metade, tá certo? E se Deus permitir, nós vamos resenhar eles aqui também. E ele vai falar sobre George Orwell, sobre essa obra de ficção. Nós vemos que Lewis ele é bem inclinado a George Orwell, né? E essas duas obras, 1984 e a Revolução dos Bichos, nada mais é que uma crítica em forma de ficção científica ao comunismo, ao nazismo, ao fascismo, a esses partidos políticos aí totalitários, tá certo? E por fim tem ali um capítulo interessante, que é uma espécie de diálogo de Lewis com outros dois professores. Parece que isso foi gravado, né, em áudio, e depois foi reproduzido, se foi colocado em texto. É um diálogo descontraído entre eles ali, entre Lewis e mais dois outros professores, a respeito dessas obras de ficção, tá certo? Então está aí Sobre Histórias do C.S. Lewis, é o 8º de agora 17. A Thomas Nelson não para de lançar livros do C.S. Lewis, então essa coleção que totalizava 15 agora totaliza o 17, então vou ter que adquirir mais dois aí que futuramente nós vamos resenhar aí também, tá bom? Deus abençoe vocês.